Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. 95.7 FM e 660 AM simultâneo. No comando do som, Pedro, deixando o programa chegar bacaninha para você que está nos ouvindo, que está nos prestigiando, e filmando aqui também o Mano Paulo, como sempre, para disponibilizar, acredito que amanhã, no domingo mesmo, ou talvez hoje mesmo, no sábado, no YouTube, esse programa, para que você possa ouvi-lo quantas vezes quiser, se você quiser nos prestigiar, inclusive, para quem não é meu amigo do Facebook, o Paulo também. Pedro está no Facebook, Pedrão? Pedrão também está no Facebook, está todo mundo lá, a equipe da Rádio Mundial. Se você quiser nos adicionar, estamos ali para trocar informações. O Facebook hoje eu vejo, estou até fazendo aqui uma divulgação dele, mas não é no sentido de divulgar o próprio Facebook, é no sentido de compreender que hoje, na era de Aquário, ano de 2013, onde na minha visão nós começamos a cada vez mais ficar não amarrados aos valores da era de peixes, nós vamos ter agora todos os meios de comunicação fazendo com que todas as informações, o conhecimento, principalmente o conhecimento ligado aos valores de uma verdadeira iniciação, aonde a GAR está hoje olhando direto como governo oculto do mundo, aqui para o Brasil, que é onde estão acontecendo todos diríamos assim, os movimentos principais para que ocorra uma transformação que depois vai se repercutir no mundo. Então, se você vê hoje o Facebook, você vê o YouTube, todas essas diversas redes sociais que nós temos, é para que a informação, para que o conhecimento e a sabedoria, que seria colocar o conhecimento em prática, seja distribuído entre todos nós. Então não existe mais aquela velocidade lenta de algo que acontece do outro lado do planeta, demorar muito tempo para chegar no outro extremo. Hoje, se acontece algo no Japão, como exemplo, nós tivemos ali o tsunami. Quando ocorreu aquele tsunami, nós aqui do Ocidente, rapidamente já ficamos sabendo das notícias, do que ocorre. Tudo isso, para mim, é uma providência angélica, para que tudo possa ser trocado, para que a era de Aquário, uma era mais mental, uma era mais voltada para o adquirir o conhecimento, para que nós possamos entrar nesses novos eflúvios, e a parte emocional da era de peixes, que foi a era de Yeshaben Pandir, o Cristo, o quinto Bodhisattva, para que todos esses valores emocionais, agora eles sejam bafejados pela realidade da mente. Então agora na era de Aquário, para mim, nós temos que equilibrar, nós temos que harmonizar essa realidade da mente e essa realidade do coração. Então hoje no programa, eu vou procurar desenvolver com vocês uma atualização, diríamos assim, na minha visão, de um novo ciclo que vem a partir de 2017. Vou falar um pouquinho da astrologia esotérica através de ciclos que estão ligados à nossa própria evolução, que em 2007, 2017 essas energias se renovam. Nós finalizamos agora em 2016 o ciclo do Sol, já vou explicar o que representa isso, dando dados da nossa própria história, e nós vamos ter o quê? Praticamente um fechamento, como se fosse o próprio Ouroboros. O Ouroboros representa a serpente que morde a própria cauda, de um ciclo que se repetiu na Revolução Francesa. Então nós temos agora, a partir do ano de 2017, ou dar os anos específicos, que segundo a própria astrologia oculta, nós podemos dizer onde nós teremos o start ou o início de uma nova revolução, uma revolução que venha transformar todas essas realidades desgastadas que estão ligados aos valores da Revolução Francesa, através de 3 sistemas, que é a Revolução Francesa, onde a liberdade, a igualdade, a fraternidade, todos esses valores são transformados em capitalismo, comunismo e socialismo, realidades desgastadas que estão no planeta. Então nós podemos perceber que nós, seres humanos, agora vamos fazer uma nova revolução. Só que para mim, na minha visão, essa revolução eclode aqui nas Américas. Essa revolução, ela eclode em relação aos Estados Unidos, que depois se repercute no mundo, e
no Brasil, o Brasil que representa hoje o lugar aonde a lei apontou, segundo os seus ditames, com a nossa própria evolução, aonde eclode os valores de um novo Buda, os valores de um avatar ligado aos valores da Era de Aquário, para afirmar todas essas realidades em nós. Então, através do nosso bate-papo hoje, nos 25 minutos que temos, já 20 agora, vamos tentar localizar, dar parâmetros, dar formas de você entender o que acontece. Essa revolução que não será corte de cabeças como foi a Bastilha na França, para mim será hoje em Brasília e também lá nos Estados Unidos. Nós teremos o quê? Nós teremos o corte de todos esses valores desgastados que rechaça a humanidade através de valores que não condizem mais com o que o governo oculto do mundo quer que seja preservado aqui na face da Terra através das nossas realizações. Então teremos uma nova educação para as crianças, teremos uma nova forma de trabalho para que o ser humano, através desse aprimoramento do trabalho, da educação, dos valores culturais, construa uma nova humanidade. Então vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa, de seres especialíssimos, seres enviados de Agartha, que foi o Conde de Cagliostro e foi Saint-Germain, o próprio Conde de Cagliostro, que representava a face do rigor na França. Ele mesmo falava: estou aqui em nome do rei do mundo, em nome do rei Melquisedeque. Esse nome hoje que nós precisamos entender que quando a gente fala, a gente tem que ver no seu sentido mais sagrado. Esse rei do mundo que está hoje nos portais de Shambhala, quando se refletiu na obra, quando nós estávamos ali no século XVIII, quando eclodiu a Revolução Francesa, o Conde de Cagliostro representava a face do rigor. Então a Bastilha foi no sentido de transformar, mas o povo precisou agir. Então o milagre hoje, principalmente na Era de Aquário, necessita da nossa realização. Então ele, através do LPD, Lilia Pedibus Destrui, que depois os franco-maçons, eles transformaram isso na liberdade de passar, ou a sigla LPD, atualizada, luta pelo poder, né? Então nós precisamos entender, né, que nós precisamos o quê? Que devemos pegar toda essa força de lutar pelo dever, não pelo poder, pelo dever. Nós precisamos entender que é o momento dos seres humanos entenderem que isso acontece agora, e somente a consciência, somente a cultura, somente valores reais que devem ser cultivados primeiro dentro de nós, com o reconhecimento do nosso mestre interno, que essa revolução se processa novamente. E junto com o Conde de Cagliostro, que representava o rigor, nós tínhamos também a face mais amorosa, que representava Saint-Germain, outro ser agartino, trocado numa família na região da Baviera. Esse ser fantástico que foi o Conde de Cagliostro, ele já tinha uma missão mais de construção. Ele iria pegar dali, ele ia pegar as sementes que iriam depois se projetar nas Américas, que iriam formar um sexto tipo de ser humano, que seriam os bimânicos. Toda essa função está ligada a Saint-Germain, que depois, num determinado momento, ele mesmo reencarna ali, junto com vários mistérios, fazendo com que os Estados Unidos se tornasse a potência que hoje ele é. Então vamos conversar um pouquinho primeiro sobre esses ciclos, vamos entender esses ciclos astrológicos. Como nos ensina o meu mestre de eubiose, o professor Henrique José de Souza, já falecido, né, como corpo físico na face da Terra, em 1963, ele nasceu em 1883, ele nos ensina que existem ciclos esotéricos de 35 anos, que regem a humanidade como um todo. Então essa seria uma astrologia mais real, verdadeira, não só na autoajuda, sem crítica em relação à astrologia da autoajuda, mas a astrologia, quando nós pensamos no seu sentido mais oculto e esotérico, seguindo a Gupta Vidya, ou a ciência que preserva a verdade iniciática, que se processa através das idades e do ciclo humano, nós precisamos entender que esse ciclo de 35 anos rege nós de uma forma coletiva, então rege o planeta. Pegando um exemplo desse ciclo de 35 anos, que na verdade são 36 anos, mas a gente fala 35 porque seria o 5 multiplicado pelo 7. Por que o 5? O ser humano hoje ele desenvolve um quinto estado de consciência e ele tem o 7 como padrão angélico evolutivo. Então quando você multiplica o 7 vezes o 5, originando 35, que são
as consciências que vêm de cima, chamadas de Tirtânkaras, ou aqueles que vêm trazer uma renovação cíclica. Então essas 35 forças se manifestam ciclicamente através de ciclos planetários. Então quando nós temos o ano de 1909, mais 35, 1944, esse ciclo foi o ciclo de Marte. Tanto é que Marte, que representa a guerra, a transformação através do rigor, o combate, foi quando nós tivemos as duas guerras mundiais. Então esse ciclo de 1909 até 1944, que representa o final, inclusive, da Segunda Grande Guerra, que eu já fiz um programa aqui explicando as realidades que envolviam Hitler, Mussolini e o próprio Stalin, como, diríamos assim, de uma forma mais simplista, a reencarnação ou os valores atualizados de Átila, Tamerlão e Gengis Khan. Então esses três seres, Hitler, Mussolini e Stalin, eles estavam focados nesses valores desses 35 anos regidos de Marte. Então foram anos de muito rigor em relação à Terra. Quando termina o ciclo de Marte, nós entramos em 1945 até 1980, em 35 anos regidos pela Lua. Esses 35 anos regidos pela Lua, nós tivemos uma parte mais sensível, mais voltada às artes, mais voltados ao sentido de renovação da humanidade. Então a gente percebe que quando termina a Segunda Guerra Mundial, nesses 35 anos que foram até 1980, nós tivemos uma revolução no seu sentido artístico, no seu sentido de pessoas diferenciadas, nascendo no próprio planeta, para mudar o seu contexto vibracional. Porque o planeta Terra, ele representa um reflexo do que o ser humano é como consciência coletiva. Então, nesses 35 anos, repetindo, na verdade 36, 35 esotérico, que foi de 45 a 80, nós tivemos todas essas renovações de valores. E agora, nós estamos fechando um ciclo de 1981, terminando da Lua, até 2016, regidos pelo Sol. Então, vocês percebem que o Sol, nesses 35 anos, eles vieram trazer o que para as pessoas que nasceram aqui? Um encontro com as suas verdades interiores. Então, todas essas pessoas que nasceram após 1980 são pessoas que trazem um anseio de reconhecimento da verdade. Então, são pessoas que são verdadeiros buscadores, pessoas que não aceitam de forma alguma o conhecimento passado sem que ele tenha um sentido interior. Então, é um momento muito bonito, é um momento que planta realidades interiores que vão originar depois, que vem os anos regidos por Saturno, sempre após os 35 anos do Sol, que vem a cobrança, que vem justamente os rigores para que exista o ajustamento dessas realidades. Então esse ciclo começa agora, em 2017. Então, a partir de 2017 até 2052, nós teremos grandes transformações no planeta, no seu sentido, principalmente econômico, social, político, mas isso tem que partir de nós. É aí que eu pego o exemplo da Revolução Francesa, agora que vocês vão entender, que fez a própria Revolução Francesa, a Revolução Industrial, criando sistemas novos, acabando com o feudalismo. Se a gente pegar o que a gente estudou na escola, ou se você não estudou, agora eu falo, nós tivemos os suceranos, os vassalos, né, nós tivemos o próprio feudalismo, onde a monarquia, reis e rainhas rechaçavam o povo. Então nós vamos entender que a última vez que nós tivemos essa fase regida 35 anos por Saturno foi exatamente na Revolução Francesa, que esse ciclo foi de 1765 até 1800. E como nós sabemos, a Revolução Francesa eclodiu em 1789. Então, depois que passa esse grande ciclo, agora, depois do ano 2000, chegando precisamente a 2017, esse mesmo ciclo de 35 anos, onde a gente teve vários movimentos, que foi quando Agartha estava ali no século XVIII, projetando as suas consciências, o rei do mundo projetando as suas consciências através das forças de Agartha, ali naquela parte da Europa, precisamente na França, onde ocorrem as grandes transformações. E agora isso se repete.
aqui nas Américas. Então o rei do mundo olha para as Américas, ele vê que está tudo desgastado. As Américas representam um grande caldeamento racial, onde todas as experiências que vieram do Oriente, elas através das raças, ramos raciais reais, se manifestam aqui nas Américas agora para que exista uma renovação. Então por isso você que me ouve agora, eu, Newton Schultz, aqui na Rádio Mundial, eu estou falando para vocês que todos esses anseios dessa realidade nova, dessa transformação, do desgastado que não aceitamos mais, ele tem que ser cultuado sim, com muita força, mas você tem que colocar essa rebeldia que está dentro de você com uma vontade, em equilíbrio como dois pratos da balança, com a sua mente e com o seu coração. É aí que uma verdadeira iniciação te conecta com os valores de Agartha, que Agartha hoje, repito, através das suas 7 cidades, através de todos os seres especiais que ali estão, chefiados, governados, melhor dizer, pelo rei do mundo, olham hoje para as Américas para que ocorra essa transformação. E a Nova Jerusalém, onde todos os trabalhos de todos os bodhisattvas, de todos os manus, de todos os seres especiais, hoje se translada aqui para São Lourenço. Então São Lourenço, localizado aqui no Trópico de Capricórnio, recebe todas as experiências que se iniciaram no Trópico de Câncer ligados aos mistérios do Oriente. Então todos vocês que me ouvem agora, que estão em convergência com as minhas palavras aqui, eu só sou um instrumento para vocês, que querem essa transformação, que querem um planeta melhor. Nós temos que fazer isso através do conhecimento, da busca da verdade real. Não aceitem falsos profetas, falsos gurus. Hoje a gente vê Cristo sendo vendido por cartão de crédito na TV. Isso é uma coisa horrenda. Está na hora de nós acordarmos para essas verdades interiores que estão em nós como uma vontade. E essa revolução, ela acontecerá naturalmente através dos nossos padrões vibracionais. Então, voltando para a Revolução Francesa, a gente pega a Idade Média ligada ao feudalismo, ali surge como influência de Agartha, você pega de repente a mais famosa, a Ordem dos Templários, onde nós tínhamos Jacobus Molay, ou Jacques Molay, esse grão-mestre templário, que foi morto justamente por Felipe o Belo e Clemente V, o rei e o Papa. Então esses seres terríveis ali, eles terminaram com um ser de grande hierarquia que estava lutando contra essa realidade que já se encontrava extremamente desgastada. E depois que ocorre isso, aparecem várias ordens iniciáticas que vêm como influência das forças de Agartha e do rei do mundo, mudar todas aquelas realidades e aqueles padrões que estavam projetados na Europa. Exemplo, nós temos a Ordem de Malta, nós temos a Ordem de Cristo, nós temos a Ordem de Avis. Todas essas ordens iniciáticas, elas vinham como padrões para transformar tudo aquele padrão desgastado que estava ali presente. É aí que eclode a Revolução Francesa. E para que a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha em 1789 ocorra, nós temos a manifestação desses dois seres agartinos, desses dois seres fantásticos. Um representando a face do rigor, que representava a destruição e a transformação, que foi o Conde de Cagliostro, esse ser muito mal compreendido, esse ser que era um imenso mago fantástico desse século, que foi o quê? Século XVIII, que foi um grande hidromante. Nós conhecemos as famosas lanternas do Conde de Cagliostro, onde através de uma simples jarra de água e velas, ele tinha a projeção, ele utilizava crianças virgens, na época, para que, através da pureza vibracional dessas crianças, ele pudesse magnetizar essas crianças, e ele tinha toda a visão. Inclusive tem passagens dele junto de Maria Antonieta. Maria Antonieta, num determinado momento, numa taberna, sabe que ele está ali, numa de suas viagens, e ela quer consultar o mago. Então o mago, depois de muita insistência, vai ali, ele abre a sua bacia mágica, e ali com a água, imantada através da consciência do mago, ele faz a própria Maria Antonieta ver a sua decapitação. Com isso ela desmaia, e quando ela acorda procurando o mago, ele já tem ido embora. E essa foi a face do Conde de Cagliostro, esse ser fantástico que foi iniciado no Egito. Ele estava ligado à confraria de Caleb. Caleb, quando você lê, Caleb com K e o B mudo, está ligado a Aquibel, ou sexto luzeiro, ou a consciência de Micael projetada, que nem Caleb. K de Ak, prefixo do segundo trono, lendo ao contrário, e Leb ligado a Bel, ou Deus. Então, o Deus do segundo trono, que era Micael.
que representava, ou representa até hoje, poderíamos dizer assim, o chefe do governo aqui na face da terra, onde esse sexto luzeiro estava presente nessa confraria, fazendo com que o Conde de Cagliostro se tornasse o grão-mestre ou o grão-corte da maçonaria egípcia. E junto com a maçonaria egípcia, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, junto de Cagliostro, nós tínhamos os franco-maçons, que depois até ficaram contra o Conde de Cagliostro, e tínhamos também os iluministas. Então, nessa parte da Revolução Francesa, tudo estava ocorrendo para que tivesse a transformação. O mestre Saint-Germain, junto com Cagliostro, ele representando uma consciência mais sutil, ele se apresentava nas cortes para oferecer a mudança. Esse ser especialíssimo, como já disse, trocado em Boêmia, esse grande ser agartino, ele aparecia na corte e ele falava para os seres ali que precisava haver uma mudança. Então ele, representando a inspiração ou a parte construtiva, ele, como um desdobramento, ele chegava nas cortes e ele falava para os reis ali, que não entendiam nem de onde ele tinha visto, porque ele abria um portal, era um ser que tinha essa consciência, ele falava que precisaria existir a mudança. Depois dos reis receberem ali a notícia, eles decretavam a ordem de prisão daquele ser que eles não sabiam de onde tinha aparecido na corte. Da mesma forma que ele aparecia, ele desaparecia. Então esse ser fantástico que foi Saint-Germain, ele representava a inspiração. E o Conde de Cagliostro, já representando a face terrena, era aquele que se batia diretamente com as ordens que ali estavam, com os francos maçons, com os iluministas, que ele mesmo, depois que ele se apresenta, o Conde de Cagliostro, ele se apresenta para os franco-maçons, colocando as realidades de Agartha, os ditames do rei do mundo. Esses mesmos, com medo, os francos-maçons, começam a persegui-lo de uma forma voraz. Então ali, de uma certa forma, a gente tem a realidade que deixava bem claro que deveria existir o rigor. Então dali nós temos depois, em 1789, a Revolução Francesa, que teve como epicentro esses dois seres fantásticos que ali estavam. Então, através da sigla LPD, como eu falei, Luta pelo Dever, hoje, atualizado, ou Lilia Pedibus Destrui, ou se você quiser, como falavam os franco-maçons, a liberdade de passar. Essas realidades da Revolução Francesa fazem com que em 1789 ocorra toda essa transformação. E o Conde São Germano, esse ser especialíssimo ligado aos mistérios da América, agora vocês vão entender a realidade de São Germano. São Germano, na verdade, ele estava juntando com todas aquelas experiências, ele estava juntando ali, junto com a Revolução Francesa, os seres que ali iriam se projetar depois como consciências ali nos Estados Unidos, formando uma nova realidade. Então hoje vocês compreendem por que toda aquela força que estava na Europa depois se projeta ali nos Estados Unidos. O ser especial que levou todas essas experiências foi o Conde São Germano, que depois reencarna ali nos Estados Unidos, ligado aos mistérios dos novos gêmeos. Ali deveria nascer o avatar da Era de Aquário, mas os Estados Unidos, como vocês bem sabem, com o tempo ele acaba perdendo a sua energia, que é o agora. Agora que você entende por que o mundo está balançando, por causa desta realidade que ele perde os seus ditames no sentido de se tornar o lugar onde o governo oculto do mundo, junto com a Avatara, se projetaria, e isso vem para o Brasil. Então isso nós precisamos entender, acontece agora. Esse é o nosso momento. Por isso que eu digo tanto que nós devemos estar conectados a esses valores agartinos, a esses valores que vêm nos trazer uma verdadeira iniciação. E digo para vocês, iniciando em 2017, vocês podem fazer uma contagem a partir do ano de 2020, onde eu até olhei na astrologia, que eu aprecio muito a astrologia de uma forma iniciática, nós temos uma grande conjunção planetária. Então vocês façam uma contagem de 7 anos, 2020, 2027, 2034, 2041 ou 2048. Você pode ter certeza, mesmo que você não esteja vivo, existirá uma grande revolução aqui nas Américas. Mas a revolução através da cultura, do conhecimento e de um novo movimento que será a projeção dos Budas da Era de Aquário, que vem trazer toda essa transformação necessária para esse ciclo desgastado que nos encontramos. Queridos ouvintes, finalizando o meu programa, se você gostou do que eu falei,
se você curtiu o que a gente conversou, você pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br e eu encaminho você para a Sociedade Brasileira de Obiose de São Lourenço, onde você pode entrar nessa iniciação para que todos esses valores possam ser aprofundados e você possa entrar em convergência com o Rei do Mundo, com Agartha, e através da sua consciência e da sua iniciação e dos seus valores internos, transformar o planeta. Então, que os valores do Rei do Mundo e dos Budas da Era de Aquário estejam em nós, estejam no Brasil, estejam no mundo. Mano Pedro, Mano Paulo, muito obrigado. Um grande e fraterno abraço a todos. Até o próximo sábado.